Olá, meus amigos. Muito bom dia a todos. Mais uma vez, retorno a essa tribuna política para falar de um assunto que afeta a todo o Brasil. O Brasil, inicialmente, depois do descobrimento, precisava ser colonizado e dizem que a coroa portuguesa começou enviando pessoas condenadas para trabalhar na extração do pau-brasil, iniciando uma exploração econômica em território brasileiro. Daí a ambição da coroa aumentou, tentaram escravizar os índios. Mas como ninguém, como os índios, conhecia o território, era inútil. Eles pegavam os índios, mas eles escapavam e nunca aceitaram pacificamente a escravidão. Então, os conflitos africanos provocaram a venda de escravos de povos vencidos lá na África para a escravidão nas Américas, principalmente Estados Unidos e Brasil, Peru, entre outros. Então vieram levas de escravos que foram distribuídos por todo o Brasil, principalmente naquele momento para o cultivo e o beneficiamento da cana-de-açúcar, transformação principalmente em açúcar para exportação. O Brasil já vivia um mercado globalizado desde aquela época, porque o produto açúcar tinha concorrentes em outras partes do mundo, como Cuba, que tinha uma produção eficiente. Então, passamos do ciclo da cana e viemos para o ciclo do ouro, desaguamos no ciclo do café, dos barões de café de São Paulo e região. A sociedade, naturalmente, tinha aqueles partidos, principalmente o Partido Liberal, que queria o livramento, a libertação, a abolição da escravatura. E a pressão foi tanta que a princesa Isabel fez, através da Lei Áurea, uma abolição capenga. Eu digo capenga porque aboliu a escravatura em si, mas não deu nenhum meio para que os ex-escravos ganhassem a vida. E naquela época era fácil, porque as terras eram todas praticamente da União. Toda da União. Dá uns 20 hectares para cada família abolida. E eles teriam como plantar sua mandioca, seu feijão, seu milho, seu arroz, sua alimentação. Mas foi negado. Aquele povo saiu das fazendas, das senzalas, com a trouxinha na mão, sem saber para onde ia. Mas tomaram o rumo das grandes cidades, como Rio de Janeiro, como São Luís, lá do Maranhão, que na época era uma grande cidade, como Salvador, e foram habitar as periferias. A eles foram negado tudo, uma discriminação violenta que hoje desagou
na matança de jovens afrodescendentes sem medida. É tanto que os presídios estão lotados de negros e pardos, e pobres em si. E isso não aconteceu por coincidência. Isso aconteceu devido ao fato social do desprezo, da falta de amor, da concentração exagerada. No Brasil foi estabelecida uma colônia de exploração pela exploração. E esse espírito, os portugueses foram embora. Mas esse espírito ficou aqui e ficou arraigado com os ingleses explorando tudo aqui no Brasil, porque a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra foi praticamente transferida para a ex-colônia, o Brasil. E a Inglaterra, um país colonialista como sempre foi, não perdeu a oportunidade, tirou tudo que pôde enquanto pôde. Essa é a realidade. E hoje nós temos os afrodescendentes numa situação ainda muito precária. A eles estão negando, querem negar um grupo grande de brasileiros e brasileiras, querem negar a eles até as cotas nas universidades. Sendo que eles têm o direito de ter muito mais que essas cotas na universidade. O PIB brasileiro foi dado início, todo ele praticamente pela mão dos escravos. Foram os escravos que foram às roças, às fazendas, aos engenhos, aos cafezais e construíram inicialmente essa grande economia brasileira que hoje chega a ser a nona, já foi a sexta, mas hoje a nona ainda é muito importante. E isso deva-se o costado dos escravos. Minha gente, dizem que foi 400 anos de escravatura, mas foi muito mais, porque a escravidão foi abolida mas continuou praticamente com um trabalho essencialmente escravo, de fato, porque a mão de obra, principalmente nas fazendas onde eles insistiram em ficar, não existia, era praticamente por um prato de comida. E assim, a comunidade afrodescendente no Brasil vem heroicamente sobrevivendo, apesar de todas as dificuldades. Hoje nós temos no Brasil muitos afrodescendentes com curso superior, com a condição de vida razoável. Isso tudo baseado no mérito porque nunca encontraram facilidade, muito pelo contrário, as barreiras que puderam colocar no caminho de cada um dos afrodescendentes colocaram, e ainda colocam, muito difícil. Aqui em Brasília, por exemplo, você anda, eu sou quanto mais em andar no parque da cidade, e raramente você vê no parque da cidade, aqui na capital federal do Brasil, muito dificilmente você encontra com um afrodescendente, com um negro. Raramente, até parece que você está na África do Sul do apartheid, no local onde só anda branco. Porque o apartheid aqui, principalmente em Brasília, é um apartheid econômico, é onde as diferenças são maiores. Aqui você tem pessoas que ganham o teto do funcionalismo, 30 e tantos mil reais, e temos pessoas que ganham uns 300 reais aí sendo reciclador de lixo.
Aqui nós temos o Lago Sul, a Península dos Ministros, e temos também favelas de 300 e tantas mil pessoas, onde não tem água, não tem esgoto, não tem saneamento de natureza nenhuma. O pessoal lá vive como bicho. Aqui na capital da República, em Brasília, Distrito Federal. As diferenças do Brasil começam aqui. Primeiramente porque foi feito o plano piloto para os eleitos e as cidades satélites para os desvalidos. Essa é a realidade. Não vamos tapar o sol com a peneira. Ah, não, porque as cidades do Distrito Federal não podem ser chamadas satélites. Elas foram construídas e caracterizadas primeiramente como cidades satélites. Ou seja, para moradia de pessoas inferiores economicamente. Esse é o sentido da palavra satélite, cidade satélite. E é onde concentra também o maior número de negros do Distrito Federal. No plano piloto até parece, como eu já disse, que você está andando na África do Sul branca, na época do apartheid. Veja no Lago Sul a proporção de afrodescendentes que existe. É muito pouca, minha gente, é muito pouca. E isso é uma injustiça, porque o Brasil está no ponto que está, porque os escravos fizeram. Foram os escravos que fizeram. Gilberto Freire fala na sua grande obra, ícone da antropologia brasileira, que é o livro Casa Grande Senzala, dizia que os senhores de escravos trabalhavam tão pouco, que tinha uma barrigona tão grande, as perninhas tão finas, que os escravos andavam sempre com eles para cima e para baixo na rede, ou então montados num cavalo. Tanto era a ociosidade dessa gente. E o negro escravo fazia, da hora que acordava, pela madrugada até a hora de dormir, alta hora da noite. Não tinha sossego, era debaixo do tacão dos seus senhores. Então eu acredito que nós devíamos ter cotas para os negros no Brasil, não só nas universidades, mas no serviço público. Deveriam ter cotas para adquirir terras, né? Deveríamos ter cotas nos hospitais, deveríamos ter cota para a comunidade afrodescendente em todos os segmentos econômicos. Devíamos ter cota também para diferenciar também na cobrança de impostos. Em tudo por tudo, nesse país, porque o Brasil só não está na África geograficamente, mas é um país africano. Vá a Salvador, vá a São Luís, vá a Recife. Essa realidade, segundo estatísticas, temos 53% de negros no Brasil. Isso sem falar nos pardos, que são mais de 50% no sangue africanos. Essa é a realidade. Quero dizer com isso que a Lei Áurea não teve nada de áurea. Foi só um artifício para desafogar naquele momento a pressão pela abolição da escravidão. Porque só foi, quer dizer, a revogação da escravatura. Não foi dado ao negro nenhum benefício. Meu Deus, eles tinham construído tudo naquele momento no Brasil. Tudo. Tudo. E a eles foi negado tudo. Negaram tudo. O que é sair de dentro de uma senzala sem condição nem para comer? Então eles ficaram em condição pior do que escravo. Porque nem comer podiam comer. Porque não tinham nada. Saíram vagando pelas estradas, pelos caminhos, pelas veredas. Sem destino, sem lenço, sem documento, como diz lá
o Caetano Veloso. Essa é a verdade. Então hoje nós ainda temos um problema sério. A demarcação das terras quilombolas. Cadê? A Constituição de 1988 determinou isso, mas até hoje não foi feita. Estão negando até o reconhecimento de terras tradicionais quilombolas. Até aqui mesmo, praticamente dentro do Distrito Federal. Hoje nós temos comunidades, colônias que vieram muito depois que os escravos, que são até latifundiários. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, e os negros lá não tiveram ainda totalmente as suas terras quilombolas reconhecidas e demarcadas como é de direito. Então, eu acho que as cotas populares aqui para os negros deveriam começar até pela casa própria. Devia ter uma cota muito maior, porque o sacrifício dos negros no Brasil foi muito maior, mas muito maior mesmo. E o preconceito que até hoje campeia é muito grande. Um dia desse eu vi um depoimento de uma atriz muito bonita, uma negra, que se destacou nos folhetins de novelas no Brasil, dizendo que quando ela passeia com os filhos, tem gente que muda de calçada quando enxerga ela e os filhos, pelo fato de ser negra. Ela falou com uma tristeza muito grande, uma amargura na vista, que eu fiquei com muito pesar. Apesar de ser uma pessoa muito bem de vida, uma pessoa bem saída, economicamente, culturalmente, mas rejeitada no círculo que eles chamam de branco aqui no Brasil. E não tem círculo branco no Brasil, não. Tem a vontade de ser europeu, mas não é. Aqui, segundo Gilberto Freire fala, os europeus iam para o Brasil, mas não traziam as mulheres. Aqui eles constituíam nova família com as índias. Então aqui é terra de índio mesmo. Anote aí, salvo alguns pouquinhos europeus lá no extremo sul. Mas no Brasil, mas mesmo lá, o sangue dos missioneiros miscigenou aqueles que se acham europeus de fato lá no extremo sul. Não tem, o Brasil é terra de índio, é terra de negro, só não é africano, o Brasil só não é África, geograficamente, mas na população, até no hábito de comer, nós somos africanos e indígenas. Se você quer contestar, conteste Gilberto Freire e conteste Darcy Ribeiro. Não é? Então, eu falo aqui com muita tristeza, com muito pesar, dessa divisão que alguns caboclos bestas fazem, discriminando até gente da própria família que tem a pele mais escura. Isso é verdade. Eu digo porque isso aí eu testemunho praticamente todos os dias. E é como eu já disse aqui, se você quiser saber o tanto que o apartheid no Brasil é uma verdade, venha a Brasília. Veja como vive o pessoal aqui na Península dos Ministros, no Lago Sul, no bairro Sudoeste, e veja como vive o povo pobre lá do Itapuã, ou do Sol Nascente. Veja, para você ver se não tem um apartheid muito mais covarde do que era o da África do Sul. Muito mais covarde. E a concentração de renda no Brasil é criminosa, e em Brasília é criminosa ao quadrado. É mais ainda. E o mais deprimente disso tudo é que a insensibilidade é visível. A insensibilidade é visível. É visível. O apartheid.
a apartação, como vocês queiram. É muito triste. E o Brasil só vai tomar um rumo efetivo do êxito e do sucesso quando reconhecer o valor de todo o seu povo. De todo o seu povo, quando houver integração. Enquanto isso não houver, a própria Bíblia diz que casa dividida não prospera. E o Brasil, queira ou não queira, socialmente é um país dividido. Dividido pela arrogância de muitos otários. Pela arrogância de muitos imbecis. Essa é a realidade. Que tínhamos que caminhar para integrar tudo. Um dia desse, lá na própria UNB, eu vi a entrevista de uma filha de papai dizendo que essas cotas era o fim. Mas ela queria com isso dizer que ela queria continuar na mamata, na facilidade, como sempre viveu. Às custas do esforço alheio. Essa é a realidade. Então eu acho que o povo brasileiro teria que ter mais compaixão de si mesmo. Porque todos somos irmãos. Queira ou não queira, todos vamos todos perecer e desaparecer. Pode até não ser da mesma forma, mas que vamos ser todos alimento de bactérias, mais cedo ou mais tarde. Todos, sem exceção. Ou então levado à cremação, que dá no mesmo. As cinzas serão jogadas ao léu. A gente, olha, eu sei que eu não sou nada. Não sei nem se vão ver alguma parte desse vídeo. Mas eu quero deixar registrado aqui que o meu inconformismo com essa situação e a injustiça que é feita com o povo afrodescendente, com os negros no Brasil, com os pardos, com os morenos. Não podemos continuar dessa forma. Pensem. O que adianta você estar comendo, bebendo, passeando, se divertindo, vendo outro ser humano na sarjeta? O que ganhamos com isso se somos todos seres humanos? O que dói na alma de um, com certeza dói na alma do outro, queira ou não queira. Isso é imperativo. Isso é imperativo. Então é hora de cuidarmos dessa situação no Brasil. Todos nós temos que nos convencermos de que é preciso resolver o problema do apartheid no Brasil. E em Brasília, mais ainda, porque Brasília está mais acentuada a diferença de renda, a concentração de renda, a concentração de oportunidades é muito grande, é maior que no Brasil. Então, eu vou encerrar por aqui, porque o espírito, o fundo dessa minha fala já foi colocado explícito, que é justamente a ingratidão que o Estado brasileiro, que os ditos, aqueles que querem ser brancos no Brasil, europeus, fazem com a comunidade negra, parda e morena desse Brasil. Então, muito obrigado. Que Deus nos ajude, que precisamos muito da ajuda do Altíssimo. Obrigado.